Muito bem, estamos retornando com o nosso Conversa de Arquibancada super especial de hoje, com a presença do presidente Moacir Fernandes, aqui nos estúdios da TV Criciúma.com. Falávamos no bloco anterior sobre algumas histórias, algumas situações vividas pelo presidente no comando do Criciúma. Eu queria agora, Moacir, que tu destacasse uma situação, aquela que mais te empolgou no comando do Criciúma. Uma. Eu acho que uma situação que me empolgou assim mais foi aquela vitória lá em Manaus. Pelas dificuldades, por ser numa época já fora do futebol praticamente, já no final do ano, né? Foi no início, foi no final de janeiro aquele jogo. Final de janeiro. Era coisa do ano anterior. Isso. E nós tínhamos uma confusão ali com o Rached na época. Até foi o Mir Andrade que me pediu insistentemente para incluir o Rached, que o Rached podia resolver para nós o problema. E aí nós empatamos lá no Espírito Santo. Isso. E ganhamos de 1-0 lá em Manaus. Realmente desclassificamos o Internacional e continuamos na sequência do campeonato. Então, acho que aquela foi uma vitória aos 47, 48 minutos do segundo tempo, um pênalti no Rached, e o Osmair bateu, e bateu muito bem. Ele foi lá, um olhou para o outro, o Osmair foi lá, pegou a bola, ele já era meio disparado mesmo, entende? Ele foi lá, pegou a bola e bateu. Eu acho que foi... A gente sentiu, entende? Talvez também pela umidade que tinha lá, pelo abafamento que a gente estava lá, por tudo aquilo. Eu tive no vestiário, vi a mala de dinheiro que o Internacional estava dando pro outro lá, o cara com a mala. Ele foi lá no intervalo, abriu a mala do dinheiro, porque também a gente não é bobo, a gente estava acompanhando tudo, né? Como é que se processava as coisas. E no fim, cria um clima para a gente vendo essas situações todas. E aí a gente saiu com sucesso de lá, e acabou que houve antidoping. Fui eu que fiquei esperando, liberei o pessoal todo, fiquei esperando o pessoal do antidoping para levar para o hotel. Mas foi assim, foi um marco, aquela vitória foi um marco, como houve também uma lá eu não me lembro se foi no Espírito Santo, que nós ganhamos lá de 3-0, e depois ganhamos a Série C, entende? Que nós estávamos em dificuldade, o time não conseguia encaixar, o Gonzaga nós tínhamos dificuldade em encaixar esse time. E na realidade, foi em Cabo Frio. Cabo Frio. Isso. 2006. E aí nós fomos lá, ganhamos em São Paulo. Noroeste, ganhamos do Noroeste de 1-0, que foi um jogo dificílimo. E depois fomos lá e ganhamos lá em... Isso que tu tinha tomado 5 do Joinville, né? Uns dias antes, né? Tomado 5 e o time não engrenava, não encaixava, e o time era bom. Eu tinha o Leandro Guerreiro, eu tinha Marcelo Rosa, eu tinha Dejair, eu tinha Douglas, eu tinha um monte. Até o Cachoeiro, aquele fazendo gol, né? Não, esse veio depois. Era centroavante, Beto Cachoeiro. Beto, que nós tínhamos trazido da Ubra, lá do Rio Grande do Sul, compramos da Ubra. E o padre lá da Ubra, não sei se é padre ou se é... O reitor, me exigiu que eu depositasse o dinheiro vivo. Primeiro eu tive que depositar o dinheiro vivo, nem cheque visado ele aceitou, teve que ser dinheiro vivo na conta para ele me dar o atestado liberatório do Beto Cachoeiro. Se fosse cheque visado, era nominal e alguém ia saber, né? Bom, o dinheiro ninguém sabe, né? O dinheiro caiu lá numa conta que mandaram botar na conta, eu botei. Só vou pedir para a nossa produção que liga o monitor, porque estamos falando aqui e nós estamos nos vendo, né, no monitor. Mas olha, Moacir, e a grande decepção que tu teve no futebol? Eu acho que o futebol para mim foi... Eu sempre tive muita sensibilidade de futebol, né? A gente sabia dos problemas que ocorriam, eu sabia das coisas que não estavam dando certo. A gente tinha uma noção muito clara.
Eu até vou dizer para ti que um repórter em Florianópolis me perguntou uma vez por que o futebol é tão difícil. Por que ele é difícil de fazer futebol? Eu digo, olha, eu vou te explicar de uma maneira simples. Tu coloca 5 crentes, aquele que vai todo dia na igreja. Tu coloca 5 católicos, vai todo dia na igreja. Depois tu tem 5 ali que tu não sabe se é afrodescendente ou se é branco, ele é mestiço. Esse anda a noite inteira. Aí tu coloca mais 5 bêbados. Tu coloca mais 5 juniores, dá os 25 que tu precisa. Agora tu tem que fazer com que 11 jogue e 11 fica aplaudindo. É simples assim? É simples. É tão simples. A hora que um crente, tu tira um crente, os outros crentes criam problema. A hora que tu tira um católico que vai todo dia na igreja, os outros católicos criam problema. A hora que tu tira um junior, os outros já ficam de cara amarrada porque não estão tendo oportunidade. Então, olha só, o problema é você botar 11 para jogar e 11 tem que ficar lá no banco aplaudindo e vibrando. Se você conseguir isso, o futebol é simples. Agora tenta conseguir. Perfeito. Moacir, tu tem acompanhado mesmo à distância essa movimentação do Criciúma, o AGA assumindo o clube nos últimos anos, agora a parceria feita da AGA, a entrada do Jaime Del Farra. Tu tem acompanhado e o que isso aí te mostra? Qual é a tua opinião sobre essa movimentação toda? Não, o futebol, enquanto não mude a lei, talvez eu acho que depois dessa CPI e depois dessa que está ocorrendo no Congresso, em que o Romário está presidindo, haverão algumas mudanças no futebol. Eu acho que algumas leis vão ser postas, como lei de presidente de federação, presidente de liga, até presidente de clube. O problema de uma única reeleição, acabar com essa maneira dos caras se achar que são dono de tudo, entende? Achar que fazem futebol como querem, acharem como é o caso da própria CBF, é o caso de tudo, que graças a Deus eu acho que isso aí deve mudar. E nós devemos ter algumas mudanças de lei, porque nós saímos de um regime clubista e fomos para um regime totalmente empresário. Hoje a FIFA agora não está aceitando algumas coisas já de empresário. E a tendência é dar uma mudada, porque realmente o futebol virou uma máfia. Você tem que entender que o futebol, depois do petróleo, é a segunda economia do mundo. É o que mais gira dinheiro no mundo, depois do petróleo. Então, o giro desse dinheiro todo no futebol, ele tem que ser mais controlado, ele tem que ser mais eles estão pegaram agora esse jogador nosso aí, o melhor que nós temos da seleção. Neymar, já pegaram o Messi. Pegaram, e vão pegar todo mundo, vão pegar jogador, vão pegar os empresários que estão fazendo as transações, e as receitas dos países todos vão pegar, porque está havendo um sentido, uma sinergia nesse sentido de pegar todo mundo. E eu acho que depois desse que está aparecendo muitos documentos, está aparecendo muitas ações, está aparecendo muitos problemas, e tudo isso está indo para a mão do Romário. E o Romário deve, junto com seus parceiros e com o pessoal que está lá estudando isso, fazer algumas modificações no futebol. O Congresso deve fazer algumas modificações no futebol. E eu acho que aí nós vamos ter um outro período, uma outra movimentação, não tanto para o clube e não tanto para o jogador. Vai ser uma coisa mais ou menos equilibrada. Eu acho que um jogador que você forme, ele tem que ter automaticamente até 23, 24 anos, ele tem que permanecer no clube, ou que o clube tenha condições. Agora, o erro veio lá do Zico, do Pelé, e com a união dos clubes grandes. Aqueles que tinham influência no Zico e no Pelé, os clubes grandes. Porque o que é que eles fizeram? Eles fizeram uma lei para acabar com os intermediários e com os pequenos. Porque o Inter e o Grêmio e São Paulo, e principalmente o São Paulo que faz muito isso, e o Atlético Paranaense que faz muito isso, vão lá e roubam os jogadores.
Isso. Mas eles roubavam, o Clube dos 13 tinha que hoje não tem mais Clube dos 13, acabou, mas eles tinham uma ética que entre eles não... Só São Paulo e o Atlético que tinha essa briga pessoal. Os outros se respeitavam, ninguém tirava jogador um do outro. Vinham tirar do Criciúma, vinham tirar dos times pequenos, vinham tirar e tiravam. Agora está acontecendo o problema seguinte, o pessoal do exterior que alimentava os clubes grandes estão vindo roubar jogador dos clubes grandes. Agora eles estão apavorados. Por isso que eu te digo que a lei deve mudar, porque os clubes grandes agora, vem um Barcelona, chega ali no Inter, pega o jogador com 15, 16 anos dele bom e leva. E não tem que dar explicação. Está bem assim. Está bem assim, com 15 tu não pode fazer contrato, tem que fazer contrato com 16. Aí ele, quando falta um pouquinho de 16, ele leva o jogador. E os clubes grandes estão ficando tudo sem conseguir. O Brasil, tu vendia 2 jogadores em média por ano, o Inter não vendeu quem? Não vende mais ninguém. O Grêmio não vende mais ninguém. Por uma lei que eles mesmos fizeram. E agora tem aquele xiita, tem aquele petezada lá do Congresso, que não deixa mudar nada, entende? Isso. Porque diz que é o direito de liberdade, é o direito de ação, tem esse direito disso, direito daquilo. E então não deixa mudar a lei. E agora os clubes grandes é que estão se mexendo, porque agora eles é que estão sendo extremamente prejudicados. São Paulo, porque o Barcelona vem, leva o pai, leva a mãe, e leva o filho e deixa o São Paulo abrir na vista. É o Espírito Santo se bobear, né? É. Agora, Marcelo, mas a gestão aqui do Criciúma, o caminho para o Criciúma é mesmo esse tipo de gestão? Na tua opinião? Eu acho que o aproveitamento do pessoal da região, isso é importante. Não adianta que o que milita no futebol hoje são todos profissionais e sérios são poucos. Eles se congregam, entende? Então, tu traz hoje um de São Paulo para cá, ele sai daqui e já está empregado lá no outro lugar. E já leva aquela gangue tudo junto com ele. Aí tu desemprega lá, porque o negócio não deu certo, ele já está empregado em outro lugar. Então criou um giro aí de gente no futebol que está levando sempre os 10, 12, 13 jogadores dele, mais dos empresários que levam ele junto, entende? Então isso tem que acabar. Aqui no futebol, a gente aqui, tem muita gente aí que tem condições em determinados posicionamentos dentro do clube. Eu acho que o que está anunciado aí, o Vanderlei, eu conheço bem, que faz negócio sempre, e trouxe ele lá de Cascavel. E então, tem sério, condições, né? é sério, a pessoa séria. Pode errar. Eu acho que no futebol todo mundo vai errar, mas você erra sabendo que não tem sacanagem, sabendo que não está roubando dos outros. Essa é a grande vantagem que tem o pessoal da terra. Tu pode levar um Milioli, não sei se ele já esclerosou ou não, mas se ele tiver ainda bom, pode levar um Milioli. Está na área ainda. Está na área, pode levar um Coutinho, que é gente séria. Isso. O Milioli é gente séria. Então, leva esse pessoal. Tem que ver os que estão esclerosados, que aí não dá mais. Porque eles falam todo dia a mesma coisa, aí o teu ouvido não aguenta mais. Tá certo. Mas a realidade é essa. Nós falamos em desafetos aqui. Delfim de Padre Peixoto Filho, é um desafeto? Não chega a ser desafeto. Eu simplesmente me portei com ele de uma maneira que não concordava com as atitudes dele. Tanto é que eu não concordava a maneira como ele fazia, a maneira como ele administrava a federação, a maneira como levava dinheiro, a maneira como... Então, eu não tenho nada contra ele. Ele foi político, se aposentou, ele foi não me lembro na época, ele foi o mais votado do PMDB, o deputado mais votado. 2, 3 meses depois já estava como presidente da coisa e saiu do MDB, já era procurador da Assembleia, era o mais votado. Depois caiu com Pedro Lopes, como vice do Pedro Lopes no futebol. Agora, eu não convivia com a maneira como ele administrava a federação. E a nossa bronca era nesse sentido só. Não. O resto eu me dou bem com a família dele, me dou bem com a esposa, me dou bem com o Delfim. Não tem problema. Agora,
falou em administração, eu não gostava porque é muito difícil você angariar dinheiro no futebol, é muito complicado. Hoje eu soube, falaram há uns 15 dias, que no campeonato estadual ele cobra 10% de taxa. Isso é um absurdo, isso é uma indecência. 10% do bruto ganha mais que o clube. É quase 40% do líquido. Ganha mais do que o próprio clube. Dá mais de 40% do clube. 40%. Então, a federação vem aqui e eu brigava sempre com ele. Dizia, Delfim, não tem uma liga aqui? Por que tu tem que trazer um caminhão de gente de Itajaí, vem uma máfia do diabo aqui, para vir levar dinheiro se tem... Bom, a federação tem uma liga aqui, você bota a gente na liga que seja decente, vem aqui, fiscaliza, deposita o que é seu, deposita o que é do INPS, deposita as coisas. E acabou. Para que faz essa viajada, essa fanfarra, essa... Os caras saem da federação, tem 6 jogos no fim de semana, sai 6 leva para cá, 6 leva para lá, e volta com dinheiro sujeito a ser assaltado, e etc, etc, etc. Então, são princípios Se tem uma liga aqui, por que ela não pode recolher? Claro. Por que não pode fiscalizar os portões? Tem que vir uma gangue, aí paga janta, paga almoço, paga isso, paga mordomia, paga o... É o inchaço da máquina, né? Que tem que ser tem que acabar com isso, tem que acabar com essas coisas. Mas, para finalizar, tu ainda pensa um dia voltar ao futebol? O parceiro, quem teve em futebol sempre gosta de futebol. Eu vejo futebol e sempre que o Criciúma joga, eu prefiro ficar sozinho, olhando, vendo. Gosto de ver futebol praticamente sozinho. Evidente, sozinho que eu digo é com a minha esposa lá, ela faz o café, faz a pipoca, faz o aperitivo. Fica trabalhando para ti. Prepara o uísque para o segundo tempo, faz aquelas coisas boas que a gente tem que fazer. Deve ter cozinha uma santa. Então a gente tem que seguir mais ou menos assim. Mas a minha vida toda foi envolta em futebol, entende? Desde pequeno foi tudo envolto em futebol. E a gente gosta, eu gosto de futebol, vou sempre que posso ao estádio. Agora, a nossa empresa tomou uma outra conotação em que eu já não aguento mais avião, porque a semana que vem eu tenho que ir a Brasília, tenho que ir a Salvador, que eu estava escutando, eu tenho que ir a Recife. Então é avião para cá, avião para lá. O cara diz, vamos para a Europa. Eu digo, por amor de Deus, não me bota dentro do avião para ir para a Europa, que não vou. Prefiro ir de navio. Está fazendo uma série B na tua atividade aí, para lá, para cá, Brasília. Então é que também houve, e eu devo dizer para você o seguinte, as firmas de porte médio, quer dizer, nós andávamos numa escala de obra de 50 a 200 milhões. Que é o nosso porte. Okay. Eu não arriscava ir acima disso, e abaixo tem os pequenos também, que não adianta que ela fique inviável. Então nós estávamos nessa faixa de trabalho nessa faixa. Porque acima de 200, as grandes queriam, a Odebrecht, a Queiroz Galvão, e abaixo tem as menores que queriam. Então a gente ficava disputando essa faixa aí. Só que agora, com o problema que deu, com os bloqueios que deu nas grandes, a gente está sendo chamado também um pouco mais. Avançar um pouco mais. Para avançar, eles estão pedindo até, em Brasília, e eu vou tratar desse assunto, eles estão pedindo que a gente avance um pouco mais. Então, uma obra que era um consórcio lá de 2 bilhões, eles vão dividir em fatia de 300 milhões. Certo. Então, eles precisam, empresas com 100, com ficha limpa. Tu nunca fez nada com a Petrobras, já fez? Não, ainda não. Mas nós estamos cadastrados na Petrobras, já tivemos eles já tiveram aqui na firma várias vezes. Tá? E pediram alguma ou não? Não, a nossa empresa, felizmente, é ficha limpa, nunca teve nenhum processo, nunca teve problema nenhum, é ficha limpa e não tem problema nenhum. Muito bem, Macedo, deixa eu te passar aqui um brinde aqui do Conversa daqui bancada. Vou usar um paninho bonito aqui. Isso aqui é uma obra já conhecida na praça, e tu que é um cara do futebol vai poder
acompanhar aqui no Almanaque das Copas, vai poder acompanhar o trabalho que foi feito e a história das Copas do Mundo até 2010. Que esse almanaque ele foi... Obrigado, Nassif. Obrigado pela dedicatória aqui. Ao eterno presidente Moacir, um abraço forte do amigo João Nassif. Obrigado a você. Obrigado e para tudo degustar. Vou guardar lá com muito carinho. Perfeito. Moacir, muito obrigado pela presença aqui conosco. Um prazer sempre recebê-lo. E será a primeira entrevista que tu dá aqui nesse seu retorno aqui em Criciúma, que nos deixa muito envaidecidos aqui na tvcriciúma.com. Obrigado, boa sorte na caminhada. E quem sabe um dia nos encontraremos novamente no futebol, apesar de que estamos por aí tomando uma cerveja, uma gelada de vez em quando, né? Obrigado a você, Nassif. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. E sei de que depois de 2013 é a primeira vez que eu estou falando com você. Isso. E espero que fique por aqui, que eu também não quero falar muito. Mas depois que nós colocamos no ar essa entrevista, tu vai ser assediado. E já temos uma agenda marcada, mas depois a gente combina direitinho isso aí. Feito, Marcinho, muito obrigado. Um abraço. Obrigado a todos. Um abração. Perfeito. Então, obrigado a você também que nos acompanhou. Foi esse o nosso Conversa de Arquibancada de hoje, esse super especial com o presidente Moacir Fernandes, aqui na tvcriciúma.com. Muito obrigado, um abraço.